né? É uma satisfação imensa, né? A gente está realizando essa live aqui hoje com esse tema, que é um bate-papo, né? É uma coisa mais interativa com a nossa psicóloga e convidada Natália Alves. O tema é a docência e a síndrome de Burnout, né? Essa é a quarta ação alusiva ao Setembro Amarelo que o Colégio Tecnológico Luiz Humberto Menezes está realizando neste mês. Eu vou falar um pouquinho sobre o Cotec, eu estou vendo que tem muitos alunos aqui, né, egressos, né, participando, e queria falar um pouquinho sobre o Cotec, né. Eu acho que até algumas pessoas sabem que é um colégio, né, a gente oferta cursos de capacitação, qualificação, totalmente gratuitos nas modalidades presencial, online e EAD, né. Estou vendo que tem alguns alunos aqui do professor Davi, né, que estão assistindo esse curso, eles realizam um curso, né, na modalidade online, né, através da internet. E é uma satisfação imensa, né? Falo em nome de toda a equipe do Cotec e quero já agradecer a Natália, né, que está aqui como nossa convidada para falar desse tema hoje, que é muito importante. Hoje à tarde a gente também teve um bate-papo com outro tema relacionado ao Setembro Amarelo, que foi com a psicóloga e professora Josilane. A gente falou sobre a síndrome de Borear, quando o tédio vira um problema, né? Então, estão relacionados o burnout com o Borear. Então, a gente fez esses dois bate-papos hoje, nesse dia, estamos realizando esse segundo aqui hoje. O COTEC, né, Colégio Tecnológico Luiz Humberto Menezes, está aqui em Santa Helena, presencialmente, mas atende diversas cidades do estado, da região sudoeste aqui, né? Como Cachoeira Alta, temos nossas UDEPs. As UDEPs são unidade descentralizada de ensino. Temos em Cachoeira Alta, como o professor Davi está lá, né? Temos em São Simão, Rio Verde, Acreúna, Quirinópolis, Jataí, são 6 unidades. Fora o COTEC aqui em Santa Helena, né? Então, eu quero já passar a palavra, né, dar uma boa noite a todos vocês, para a nossa convidada, a Natália Alves, psicóloga, e ela vai estar falando um pouquinho, fazendo a introdução do nosso bate-papo, tá bom? Obrigada, gente. Olá, pessoal, boa noite. Estão todo mundo me ouvindo? Boa noite. Sim. Sim. Prazer estar com vocês aqui hoje nessa reunião para falar de um assunto tão importante, né, sobre o Setembro Amarelo e a síndrome de Burnout, que muita gente não conhece, muita gente, eu creio que já até passou por isso, mas não faz nem ideia, porque muitas vezes é silenciada essa síndrome. E eu queria muito a participação de vocês para a gente fazer um bate-papo bem legal, para não ficar algo tão assim robótico, né? Então a gente vai fazer uma dinâmica. Eu vou deixar aberto para perguntas, enquanto eu vou falando alguns tópicos que eu separei, vou tentar ser o mais breve possível, porque a gente teve algumas descontrações no início e atrasou. Então eu vou deixar em aberto para vocês fazerem perguntas à medida que eu vou falando. Aí vocês podem ligar o microfone de vocês, falar para tirar dúvidas de vocês, tá? Certinho? Então, eu vou começar falando primeiro o que é a síndrome de burnout, né? Ou a síndrome do esgotamento profissional. Também é conhecida como esgotamento profissional. Na verdade, ela é um distúrbio. Ela não é um transtorno e nem uma doença. Ela é um distúrbio emocional que ela tem muitos sintomas de exaustão. E o estresse, o esgotamento físico, é o principal sintoma que causa principalmente no ambiente de trabalho. Por que eu falei que muitas pessoas, às vezes, podem até ter tido e não percebido e passou no silêncio, né? Que foi silenciado. Porque hoje em dia, muitos profissionais adquirem transtornos dentro do trabalho. E isso vem devido à pressão, à rotina muito pesada, coisas que eles não conseguem lidar. E eles ficam um pouco reprimidos para falar sobre isso, principalmente com o chefe, porque como que a gente vai chegar no chefe e vai falar assim, olha, eu não estou gostando daquilo ali, não tá legal. Claro que o chefe vai pegar a sua conta e falar, pode ir embora que tem um monte de currículo aqui na minha mesa, né? Eu já vi muitas pessoas falarem sobre isso. Quando eu pergunto por que você nunca falou sobre isso, é o medo de ser mandado embora realmente. Então, muitas pessoas se calam. Mas essa questão de você se calar acaba prejudicando mais ainda, porque isso vai só aumentando. O meu TCC foi sobre a síndrome de Burnout, mas dentro da área da saúde, que eu também sou enfermeira.
Então, meu TCC foi voltado a isso, eu adoro falar sobre esse tema, e, inclusive, eu já tive síndrome de Burnout. Eu desenvolvi ela no último serviço que eu estava dentro do hospital, e eu meio que fechava os meus olhos porque era algo que eu necessitava, era um serviço que eu realmente precisava, né? Era meu ganha-pão, e eu não tinha outra renda fixa. Então eu pensava, gente, eu tô sofrendo, mas eu tenho que continuar porque realmente é onde eu tô ganhando meu dinheiro. Só que eu não procurei ajuda, isso foi exame formal, eu não procurei ajuda e acabei estendendo muito isso. Então, quando eu conversei com um amigo meu psicólogo, ele falou: realmente, você tá com a síndrome de burnout, eu comecei a tentar tratar isso. Mas a minha ansiedade já tinha se desenvolvido em outras áreas, que é exatamente o que acontece quando a gente não trata. Primeiramente, ela vai começar com o seu trabalho, você vai ter crise de ansiedade, humor depressivo, exaustão por conta do trabalho. Mas quando você não trata isso, isso expande para as outras áreas da sua vida, que é quando já vai para sua família, para os seus relacionamentos, e você não consegue lidar direito com esses problemas por conta da falta do tratamento. E tem algumas profissões que são as que mais destacam a síndrome de Burnout. A primeira é a área da saúde, que o pessoal sofre muito com a pressão, a questão do paciente não ter melhora, eles se cobram muito por isso. E a segunda profissão são os professores, que realmente o ambiente escolar, o ambiente educacional, ele tem muita tensão, né? Ele tem tensão com os alunos, principalmente, e também com os funcionários. Então, não é um ambiente de trabalho que você tem que lidar só com seus colegas de trabalho. Você precisa lidar com os alunos. E isso causa, principalmente, uma angústia muito grande quando você não consegue lidar com isso. Mas muita gente fala assim: ah, mas essa síndrome às vezes pode ser frescura, você tá cansada do seu trabalho, agora tá falando que é uma síndrome de burnout. Realmente, gente, eu quero até que alguém ligue o microfone aí e fala para mim quem nunca se sentiu cansado no trabalho. Quem nunca se sentiu cansado, quem nunca teve uma ansiedade por conta do trabalho, isso é muito comum. Porque eu sempre falo, gente, todo trabalho é cansativo. Não existe um trabalho que seja 100% alegre, 100% feliz o tempo todo e que vai te dar prazer o tempo todo. É óbvio que tudo na nossa vida vai ter um pontinho ali que vai deixar um ponto de interrogação para a gente. Só que isso se torna a síndrome do burnout quando ela é frequente. Quando todos os dias você passa por aquela exaustão, quando todos os dias você tem crise de ansiedade, humor depressivo. Não é isoladamente, um dia na semana, um dia no mês, não. São todos os dias você passa por esses sintomas. Por isso que é muito importante a gente identificar as outras profissões também que estão inclusas no ranking lá da síndrome de Burnout, que é a saúde mental, a área da saúde, os professores, advogados, jornalistas, bombeiros, policiais, agentes penitenciários e bancários. Os bancários também passam muita coisa ruim e às vezes eles acabam achando que é normal porque eles também têm muita pressão, né? Aquela pressão que você precisa sim vender para aquele cliente, você é obrigado a isso. Mas na verdade isso acaba prejudicando muito. E na síndrome do Burnout, a gente fala que tem algumas fases. Essas fases, elas são como sintomas, que dá para a gente identificar se a gente está ou não começando a ter uma síndrome do Burnout. Porque, como eu falei, não é algo isolado, não é um cansaço que você tem em um dia exaustivo no seu trabalho. São vários sintomas relacionados e vários dias seguidos a isso. Então, eu vou falar para vocês aqui os 12 sintomas principais da síndrome do Burnout, que é a compulsão em demonstrar seu valor, seu próprio valor. Tem pessoas, gente, que não tem, pode não ter algum desses sintomas, não necessariamente que vai ter todos, mas são os que mais estão presentes nas pessoas que têm essa síndrome. Que é a compulsão em demonstrar seu próprio valor, aquela pessoa que tenta fazer o seu serviço e mostrar o serviço a qualquer custo, sem, até passando por cima das pessoas. A incapacidade de se desligar do trabalho, que é quando você está em casa, você está pensando no trabalho, quer levar serviço para casa e não consegue se desligar daquilo. A negação das próprias necessidades. Eu estou muito cansada. Não, mas eu não vou descansar porque eu preciso trabalhar. Fuga de conflitos, quando você foge de todos os conflitos que pode aparecer no seu trabalho. A reinterpretação de valores pessoais,
que é quando você tira o seu valor familiar e deposita todo no trabalho. Ah, essa reunião com a minha família não é importante, eu prefiro ir trabalhar. Negação de problemas, que é como a fuga de conflitos. O distanciamento da vida social, quando você distancia de todos os amigos, familiares, deixa de sair para algum evento social para estar trabalhando. Mudanças estranhas de comportamento. Despersonalização. A despersonalização é quando eu não me conheço mais, os meus comportamentos, as coisas que eu faço, isso está me despersonalizando por conta do trabalho. Você não é possível enxergar o próprio valor nem necessidades, bem como das pessoas ao seu redor também. Um vazio interno, humor depressivo, ansiedade, e isso tudo leva à síndrome do burnout. Desses sintomas todos que eu falei, os que mais se destacam, os 3 que mais se destacam, a exaustão emocional, que quando você sempre está exausto emocionalmente, a despersonalização e a redução da realização profissional. Então, todos esses são grandes características para a pessoa desenvolver a síndrome do burnout. O diagnóstico dessa síndrome, ela é só realizada com um psicólogo ou um psiquiatra, que são pessoas que estão aptas para fazer esse diagnóstico. Muitas pessoas, elas não buscam ajuda imediata, por não saberem ou não conseguirem até identificar todos os sintomas, né? Então, por muitas vezes, elas acabam negligenciando a situação, sem saber nem o que está acontecendo ali, que isso pode ser sério. O tratamento da síndrome, ele é realizado basicamente com psicoterapia, com psicólogo, e dependendo do caso, se já for um caso muito avançado, ela pode ser tratada também com remédios, que são ansiolíticos ou antidepressivos, para controlar um pouco a depressão e a ansiedade por conta disso. Gente, mas a gente até pergunta, né? Como que a gente vai prevenir uma síndrome do burnout? Porque as nossas profissões, eu percebo muito que hoje em dia as pessoas têm a rotina muito pesada e acaba sobrecarregando muito no trabalho. Então, isso acaba que a gente não tem como fugir dessa exaustão, mas tem como a gente ficar de olho nesses sintomas para a gente não pegar desprevenido e você, do nada, surgir com a síndrome do burnout. Eu vou falar algumas estratégias para vocês. Essas estratégias são muito essenciais para que vocês previnem a síndrome. Não é que vocês vão fazer isso que eu nunca vou ter essa síndrome, não. Vocês vão realizar e vão ficar atentos a todos esses sintomas que eu falei. Então, vocês precisam definir pequenos objetivos na vida profissional e pessoal, porque às vezes a gente começa a trabalhar em um lugar, mas a gente não coloca o objetivo que a gente está querendo com aquele trabalho. Qual que é o seu objetivo? Onde você quer chegar financeiramente, pessoalmente? Então, sempre defina objetivos para vocês terem aonde chegar e vocês se motivarem a isso. Participe de atividades de lazer com amigos e familiares, principalmente a nossa vida social nunca pode ser deixada de lado. É claro que existem algumas pessoas que são mais retraídas, são mais quietinhas e não gostam de sair, tá tudo bem. Isso é característica de cada um. Mas quando você já gosta de sair, você tem uma vida social ativa e você de repente se vê só preso ao seu trabalho, você precisa imediatamente modificar isso. Faça atividades que fujam à rotina diária, como passear, comer em restaurante ou ir ao cinema, sair com seus amigos. Principalmente, que eu sei que todo trabalho tem, evite contato com pessoas negativas, especialmente aquelas que reclamam do trabalho o tempo todo. Eu sempre gosto muito de falar aqui no consultório quando as pessoas veem defeito, muito defeito no trabalho. Tem como você trocar o seu trabalho? Se tem, perfeito. Vamos trocar a sua rotina de trabalho, vamos mudar para outro serviço se você está tendo opções. Se não tem como você trocar, vamos tratar o que está te incomodando e, principalmente, vamos ser cientes que esse trabalho é seu ganha-pão, é de onde está vindo o seu dinheiro. Se não tem como você sair dali, vamos tratar isso para que isso não te prejudique tanto emocionalmente. Converse com alguém de confiança sobre o que está sentindo. Faça atividades físicas regulares, pode ser academia, caminhada, o que preferirem. Evite consumo de bebida alcoólica, tabaco ou drogas. Por quê? Quando a gente faz o uso de álcool, drogas, a gente está tentando ter uma fuga daquele prejuízo emocional que aquilo está causando.
Então, isso causa uma dependência muito grande, porque é muito gostoso quando eu estou aqui bebendo, usando alguma coisa, porque eu estou fugindo da minha realidade. Mas quando a gente volta à realidade, aquele fundo continua ali, aquele buraco está ali ainda. E você vai voltar para sua realidade pior ainda. E além disso, vai te causar uma dependência muito grande sobre aquilo. Não se automedique e nem tome remédio sem prescrição médica. Ai, a minha amiga tem ansiedade, ela toma tal remédio, então eu vou ali, eu vou comprar o mesmo que o dela porque faz bem para ela. Gente, cada organismo é diferente, cada ser humano é diferente, é único, cada um tem as reações diferentes do corpo. Então não é porque esse remédio fez bem para sua mãe, ou seu amigo, ou seu namorado, que vai fazer bem a você. Eu já peguei pacientes com depressão grave que desenvolveu depois de remédio ansiolítico que ele começou a tomar. Então, isso é muito sério. A gente não pode ficar se automedicando, porque o meu amiguinho também tá. E outra conduta muito recomendada para prevenir o burnout é descansar adequadamente. No mínimo 8 horas por dia, que é fundamental manter o equilíbrio. Isso a gente consegue manter o equilíbrio entre o trabalho, lazer, família e sempre não deixar um lá embaixo, o outro lá em cima, sempre tentar equilibrar o máximo possível para que um não sobrecarrega o outro. E outro ponto muito importante, que eu sempre falo muito isso quando eu vou falar da síndrome de Burnout, é as empresas investirem em saúde mental dos seus colaboradores. Isso que o Plínio está fazendo hoje, a equipe dele, essa palestra sobre isso, ele realmente está investindo na saúde mental de vocês, porque vocês estão cientes do que pode acontecer com o trabalho, o que a saúde mental pode estar acontecendo com vocês. Muitas empresas, eu falo isso por experiência própria, eu já trabalhei em hospitais particulares, eles dão mais atenção à vida financeira do hospital do que à saúde do colaborador. Então, como que a empresa quer cobrar um funcionário excelente, um funcionário que trabalhe perfeitamente, sem ter nada de errado com ele, sendo que ele não dá atenção para ele? E dar atenção que eu falo não é ficar chamegando o funcionário, não. É realmente você ter disponibilidade, você dar essa acessibilidade para ele ter informações sobre a saúde mental. Porque hoje em dia é muito difícil a gente ver uma empresa que faça isso. Claro que empresas de grande porte, como em São Paulo, Goiânia, sempre vai ter um psicólogo à disposição desses funcionários. Mas a maioria das empresas não tem. E é aí que os profissionais erram muito. E não tem com quem o funcionário conversar, não tem com quem ele desabafar, e acaba juntando e juntando, onde vai criando essa síndrome. Uma questão importante que eu queria trabalhar com vocês hoje é a questão do motivo da síndrome do Burnout. Hoje em dia, eu não sei se vocês sabem, mas a síndrome do Burnout hoje, se você pedir conta e você conseguir comprovar realmente que você está com a síndrome do Burnout, e se você for na justiça, fazer todos aqueles trâmites lá, você consegue uma ação porque a empresa desenvolveu a síndrome do Burnout em você. Você pode parar de trabalhar, às vezes você pode até pedir uma aposentadoria por conta disso, mas é claro que isso requer muitos laudos médicos, muitos exames, muitas análises, assim, é uma questão muito burocrática para se seguir. Mas quando ela é comprovada, a partir de 2019, se eu não me engano, que começou essa lei para amparar os profissionais com a síndrome de Burnout. Quando eu fiz o meu TCC da faculdade, que eu falei sobre os profissionais da saúde, o índice de aposentados que tinham depressão eram muito grandes. Outros transtornos também, bipolaridade, borderline. E tudo isso era devido a acontecimentos da profissão. Então, se esses profissionais tivessem ido a fundo, se eles tivessem esse conhecimento, realmente eles iriam ser amparados por isso. Então, é muito importante a gente ficar atento. Vocês percebem que não é uma síndrome que é uma frescura, que você está com frescura e quer parar de trabalhar. Ela é tão grave que hoje ela é amparada por lei. Então, a gente precisa muito dar atenção a isso. E, infelizmente, as pessoas que não procuram tratamento adequado para a síndrome, elas acabam tendo sequelas com isso, como eu falei no início. Quando eu não tratei ela, a minha ansiedade, ela foi começando
a desgastar por outras áreas da minha vida. E é exatamente isso que acontece. Como os nossos sintomas são muito frequentes, a nossa vida ela é como se fosse uma raiz. Ela se estende por todas as áreas da nossa vida. A gente não consegue viver focado em uma só perspectiva, em um só trabalho. Então, como você vai ter muita ansiedade, muita exaustão por conta do seu trabalho, isso pode atingir a sua família, isso atinge os relacionamentos, e é onde quando você procura ajuda e já está tão grave que você precisa ir para um psiquiatra para ser tratado sobre isso. E é muito importante a gente dar atenção, a gente conseguir reconhecer realmente o que está causando tudo isso, quais os sintomas que a gente sente, para a gente conseguir tratar a fundo tudo isso que está acontecendo. Vocês estão entendendo até aqui? Sim. Tá todo mundo tão caladinho, né, Plínio? Tá ótimo, eu tô adorando, sim. Que bom. Tá mesmo. Gente, o meu resumo foi muito resumido realmente, porque a gente não conseguiu começar na hora exata. Mas o que eu queria trazer hoje mesmo sobre a síndrome do burnout e o Setembro Amarelo é que conversem sobre as coisas que vocês sentem. Conversem sobre as coisas que te desagradam. Converse com alguém que você confie, um amigo, marido, namorado, mãe. Porque quando a gente. Alguém levantou a mão aí? Quer fazer alguma pergunta? Sim, sim, é o Daniel Bastos. Professora, Oi, Daniel. ela leva ao suicídio igual à depressão? Daniel, então, a síndrome, o grande fator que existe dentro da síndrome é a depressão. Então, o que que desenvolve a síndrome? Ela vai desenvolver ansiedade, depressão, exaustão, todos os sentimentos ruins que você imaginar, essa síndrome pode causar quando ela não é tratada. E a depressão, ela tem um índice muito grande de suicídio. Foi até bom você ter tocado nesse assunto. Eu sempre estou voltando muito à parte da saúde, porque foi o que eu mais vivenciei até hoje. Eu fui enfermeira por 9 anos. E quando eu trabalhava, eu já não presenciei, mas colegas do mesmo hospital cometeram suicídio. Então, por se automedicar, às vezes pegava alguma medicação ali sem ninguém ver, e fazia coisas que não podiam e acabavam suicidando por isso. Então, essa síndrome, ela realmente ela mascara muita coisa. Você pode ter essa síndrome, você tem todos os sintomas, mas às vezes você está achando que você só tem uma ansiedade e uma depressão. Mas realmente é a síndrome que está causando tudo isso, entendeu? A gente não tem muito índice de suicídio dentro da síndrome de burnout. Por quê? Os profissionais muitas vezes tratam. Então, ela acaba que ameniza um pouco esses sintomas e as consequências delas. Mas quando não é tratada, o risco de suicídio ou automutilação ou coisas que ansiedade e depressão realmente acometem é muito grande. Mais alguma pergunta? Não, tranquilo. Como eu estava falando para vocês, o grande recado que eu queria deixar hoje é para que vocês conversem sobre isso com alguém. Quando vocês começarem a sentir todos esses. Pode falar, Michelle. Michelle? Natália, eu acho que eu não tenho essa síndrome, disso eu tenho 100% de certeza. Uhum. Mas eu acho que o meu trabalho, ele tá me causando bastante coisas ruins, sabe? Porque, nossa, depois que eu mudei de cargo, meu corpo tá ficando com tantas manchas roxas, tantas estrias roxas, tá aparecendo umas manchas que eu nunca vi na vida. Todo dia é uma mancha nova, todo dia. Nossa Senhora. Michele, isso é aquela grande frase que a gente sempre ouve, né? Quando a gente não fala, o corpo dá sinais. Isso é muito típico da ansiedade. A ansiedade ela pode desenvolver manchas vermelhas, manchas roxas, coceira. Então, aquelas bolinhas que chamam de petequias. A ansiedade ela desenvolve muitas características do nosso corpo e que por muitas vezes passam despercebidos porque a gente não sabe que é ansiedade. A ansiedade, ela realmente é um dos transtornos mais que acometem esses sintomas físicos.
Quando eu trabalhava no hospital, era rotineiro chegar paciente desmaiando, com sintomas de infarto, achando que estava infartando, com o corpo todo coçando, os braços dormentes, pernas dormentes, manchas pelo corpo. Então, fazia toda uma bateria de exames e não era nada. E quando a gente ia pesquisar mais a fundo, era questão emocional, ansiedade ou algo que acometeu aqueles sintomas. Então, é muito importante quando você começar a reparar isso. Eu trabalho muito com ansiedade, né? Provavelmente essa característica que você falou é a ansiedade, porque você disse que foi só ter trocado de trabalho, né? Sempre, sempre cheque os seus pensamentos, sempre analise o que você está pensando sobre aquela situação. Porque quando a gente dá moral para os nossos pensamentos, gente, os nossos pensamentos é danado. Se a gente deixar, ele instala ali um triplex na nossa cabeça e a gente fica o tempo todinho surtando, porque a gente nunca pensa coisas boas, a gente só vai pensar coisa negativa, e isso é sem dúvida nenhuma, a gente não tem controle sobre isso. Mas sempre cheque seus pensamentos sobre o que você está pensando sobre aquele trabalho, o que está te causando ansiedade. E você precisa sempre realmente identificar quais são esses fatores. Mais uma pergunta? Ela tem um gatilho específico, professora, para disparar essa síndrome? A síndrome de burnout, você fala? Isso. Não tem o gatilho. O gatilho realmente é o trabalho, né? Que é o trabalho que desperta toda a exaustão emocional, toda a ansiedade, todos os sentimentos ruins dentro da pessoa. É pelo trabalho, realmente. Por isso que isso é voltado à exaustão do trabalho. É dentro dele. Maria Lourdes, levantou a mão? Professor, ansiedade causa muitos problemas de saúde, né? Sim. Muitos problemas de saúde. Porque tem gente que quando ataca a ansiedade demais, dá aqueles caroços, sabe? Que as espinhas, uns negócios na pele, quando tá muito atacada. Sim, também. Vocês já viram quem tem as pontinhas do dedo cheio de bolinhas? Cheio de bolinhas ou em algum lugar da pele? Isso também é ansiedade. Gente, se a gente fosse falar da ansiedade, a gente ia ficar a noite inteira falando dela aqui, de tantas coisas que ela desenvolve. Ela desenvolve também problemas gástricos, né? Diarreia, quando o intestino fica preso, ou dores no estômago. Então, muitas pessoas acham que é algum problema gástrico realmente, alguma coisa patológica, mas realmente é a ansiedade que causa tudo isso. E em cada pessoa, ela vai desenvolver de uma forma diferente. Eu posso ter vômito, eu posso ter diarreia, o Plínio já pode ter desmaio, o professor Davi pode ter dormência no braço. Então, cada pessoa vai desenvolver de uma forma diferente. A gente não pode generalizar isso. Eu tenho uma amiga, professora, que quando ataca a ansiedade dela, eu já sei, sabe? Porque aí ela enche de espinha, sabe? Uhum. Aí, de repente, vão uns 3, 4 dias, ela limpa a pele. Sim. Aí ela acaba a ansiedade. Isso. Até ela mesma comenta. A ansiedade, ela se manifesta em períodos curtos. Ela não fica por muito tempo, por muitos dias. Então, uma crise de ansiedade, normalmente, ela não dura nem um dia normal. Mas quando ela é muito intensa, os sintomas, os prejuízos causados por elas vão durar aí por 2, 3 dias, até que você consiga lidar e abaixar um pouquinho aquela crise de ansiedade, entendeu? Não, fica de 3 a 4 dias. A gente até amor, sabe? Com isso. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que fica muito ansiosa para uma viagem, por exemplo, ela vai ter uma dor de barriga do dia que ela planejou aquela viagem, se foi ali uma semana, até no dia de chegar a viagem realmente. Porque é realmente isso que causa ansiedade. E dentro do transtorno, a ansiedade, ela é um dos principais transtornos que afetam, né? Que ela desenvolve. Então, a gente tem que ficar muito atento com isso, que quando a ansiedade está gritando ali, a gente tem que realmente procurar uma ajuda e ver o porquê que a gente está daquele jeito, o que está causando aquilo.
Pois é. Não, de primeiro eu tinha isso, era só falar de eu sair, ou me dava uma dor de barriga e também eu ia no banheiro e aí eu podia ir pro São Simão com perigo, sabe? Aham. Agora eu melhorei bastante, porque de primeiro o trem era feio. Que bom que você conseguiu controlar isso, né? Mais alguém tem alguma pergunta? Eu vi algumas meninas levantando a mão. Eu Não? só queria compartilhar um pouquinho, Natália. Quem conhece aí um pouco mais de afinidade, um pouco mais afinco, sabe o transtorno que eu tive com meu filho desde novembro do ano passado. Ele Uhum. desenvolveu uma dor de cabeça que nada se encontrava. Eu levei ele em 3 neurologistas, né? Neuropediatra, neuroespecífico, tudo é tipo de exame que você imaginasse, a gente fez nele. E eu sofri muito, acho que foi a fase mais difícil da minha vida, porque quando envolve uma criança, né, a gente acaba imaginando várias coisas. Então, assim, aí começou aquelas especulações. Ah, é psicológico. Ah, é isso. Não é aquilo. Ah, não é isso. Só que não, ele sempre teve uma base familiar muito positiva, muito plausível, né? A gente ama muito, tem mãe, vó, pai, todo mundo junto. Aí vem aquela questão, não justifica ter. E aí foi indo, eu falei, gente, eu levei em psiquiatra, levei numa psicóloga, vários caminhos. Não resolveu. A enxaqueca nele, né, ela perdurava aí por dias. Então, era um dia no hospital, 2 dias, 3 dias, uma semana, um dia em casa, 3 dias. E aí, o que eu descobri? A ansiedade dele em falar que eu tinha que ir para a escola. O medo da tabuada é o que desenvolveu a E ele não enxaqueca. falava para você. E ele não falava. Aí eu tentava descobrir com aquele amor possível, né? Filho, o que Uhum. está acontecendo? Ela falava assim, você tem que ir para a escola. Ele começava a doer a cabeça, desenvolvia enxaqueca, por sinal desenvolvia vômitos, né? Em várias outras situações. Então, assim, não é só no adulto, né? A gente que é Não. mãe tem que observar, porque às vezes a criança está falando ali de uma forma, nem ela sabe, e nós, às vezes, né, queremos ali um resultado do filho e talvez estamos observando de uma forma que não é vista. Como que eu descobri? Através de uma neuropsicopedagoga psicanalista. Uhum. O nome é comprido, mas é bonito. Mas ela conseguiu identificar isso no meu filho. Uhum. Então, hoje, eu posso falar assim, né, junto a neuropsicopedagoga, junto com uma neurologista, e elas conseguiram, né, amenizar a situação. Hoje a atenção é maior, tanto é que a neuro pediu uma atenção mais dobrada, né, sobre o desenvolvimento dele. A neuropsicopedagoga também pediu, porque diz ela que essa ansiedade ela pode virar um transtorno lá na frente, ela pode desenvolver de outras formas. E, segundo ela, é uma das coisas que mais vem desenvolvendo nas crianças, passa para a adolescência, às vezes os pais não identificam e fica ali naquele momento que vai para o suicídio. Ou, às vezes, aqueles fatos das crianças, dos jovens, né, se cortarem, às vezes fazem, né, vários outros fatos. Sim, exatamente. Hoje em dia está muito comum mesmo a ansiedade em crianças. E é um resultado, assim, muito assustador, porque vem aumentando mais ainda. Eu também atendo crianças, e ultimamente eu tinha pego um caso foi um desafio muito grande para mim, porque a criança, ela arrancava os próprios cílios. E ela tinha 6 aninhos de idade, então ela arrancava os cílios e a sobrancelha. Isso é considerado como uma automutilação, que é quando ela arranca pedacinhos ou se corta do próprio corpo. E os pais, eles já estavam muito desesperados, porque eles não conseguiam entender e nem descobrir o motivo que essa criança estava levando ela a fazer isso. Então a gente começou um trabalho muito intenso com ela, foi vários encontros até a gente conseguir estabelecer ali um vínculo e ela se sentia à vontade para falar para mim o porquê que ela fazia isso, porque na verdade nem ela sabia. Quando eu perguntava para ela, ela não sabia por que ela estava fazendo aquilo. Mas quando ela foi me contando toda a história ali da casa dela, como era a família, como era
a dinâmica da família, eu fui começando a entender e entrando ali nas beiradias. E por fim a gente chegou no resultado que ela dava muita crise de ansiedade quando ela via os pais discutindo. Então ela tinha medo de que os pais se separassem. Por isso que ela fazia, né, esse ato de arrancar os cílios e a sobrancelha na hora das crises de ansiedade, porque realmente quando a criança, ou adulto, ou adolescente faz algo para se automutilar, o que ele está querendo é correr daquela. O que ela está fazendo é querendo correr daquela sensação que ela está sentindo, daquele sentimento. Então, automaticamente, ela vai fazer isso para fugir. É tipo uma fuga dos sentimentos. Isso acontece realmente. Prisciane, você tinha levantado a mão para fazer alguma pergunta? Sim, o meu é mais um comentário. Falando sobre a ansiedade, a essas bolinhas, eu sou uma grande batalhadora contra a desidrose, já tem mais ou menos uns 3 anos que ela vem bem presente na minha vida. Há uns 6 meses eu tô começando a me controlar mais. Como se diz, algumas vezes são super tranquilas, outras já cheguei em casa da minha mão ficar em sangue, que a água dói, tudo machuca, tudo afeta. Portanto, eu tô numa fase que a minha unha tá prejudicada. Já tem mais ou menos uns 2 meses que eu não posso passar esmalte por causa do tratamento, e minha unha tá toda parecendo ondinhas, por causa que meus dedos inflamam. Então, tipo assim, da ansiedade foi desenvolvendo cada coisa que você vai conversar com algumas pessoas, eles ficam assim, como que é possível? Aí, como o Davi escutando, eu falo assim, mas você não parece esse tipo de pessoa. Mas quando você vê, é uma coisa que vai acarretando a outra, e quando você menos espera, tudo, tipo, desaba. Exatamente. E realmente, né? Ninguém tem cara que tem transtorno de ansiedade ou que tem algum transtorno, né? Porque a gente realmente tenta camuflar isso o máximo que a gente pode. Mas que bom que você conseguiu controlar mais isso. Você está fazendo terapia e alguma coisa te ajudou? Sim, eu tenho um acompanhamento de terapia, Perfeito. mas o que tá me tirando mais assim, vamos supor, eu sou meio que medicada, mais ou menos, eu gosto muito de Aham. remédio natural. Sim. Tudo que for de maracujá, eu acho que é minha praia. Só que tem uns 2 meses que eu entrei a fazer yoga. Isso tá me ajudando de uma maneira que eu nunca esperei na vida. Yoga é perfeito para qualquer ser humano. Sério, eu tô apaixonada. Tipo assim, os remédios que eu tava tomando, já não tomo. Eu tô com, como é que se diz? Um processo de habilitação que tá tirando minha paz. Mas depois que, tipo assim, eu foquei no yoga, eu faço as aulas super tranquila. Eu já tô imaginando o dia da prova, né? Mas aí eu foco mais no yoga, tá Aham. dando certo. E realmente todos, assim, todos esses transtornos, ansiedade, burnout, depressão, eles são realmente controlados, não necessariamente com a yoga. E mudança de hábito, né? Mudança dos hábitos que a gente tem na vida realmente. É a atividade física, a yoga e o Pilates é uma das principais atividades que mais ajudam, porque eles trabalham muito na respiração. E é exatamente a respiração que ajuda a gente a controlar todos esses sintomas, principalmente as crises de ansiedade, estresse, raiva. Então, isso é muito bom, é muito fundamental. Eu acho que todo mundo deveria fazer Fazer. yoga ou pilates ou até mesmo terapia. Eu sempre falo, quando a gente encontra uma pessoa na rua e fala assim: ah, eu não preciso de terapia, não, eu sou ok, eu tô ótimo. Gente, esse é os que mais precisa realmente. Ele Não ainda não reconheceu que ele cai precisa. nessa, não. Pode falar. Eu disse que ele ainda não reconheceu que ele precisa, é o pior. Sim, É a fase de aceitação que você tem o exatamente. problema para você tratar ele. Exatamente. E é muito difícil mesmo para a gente reconhecer que a gente tem algum problema, né? Quando a gente reconhece as nossas habilidades, as nossas coisas boas, é muito fácil. Mas quando a gente está realmente errado, que a gente está precisando corrigir algo, isso é muito mais difícil. E é onde a gente encontra muito isso na terapia. Muita gente chega até mim sem saber que está precisando de ajuda, mas quando a gente começa a conversar sobre algumas coisas do passado, ou família, eles vão identificando, nossa, mas eu realmente preciso tratar isso. E é realmente isso acontece muito aqui. Verdade. Alguém mais? Oi? Falei verdade. Sim. Alguém mais? Professor, assim, nunca fiz uma terapia na minha vida, nunca participei, mas eu tive a síndrome do pânico. E Uhum. eu
Mineiros é uma cidade próxima aqui, 90 quilômetros, mais avançada na medicina. Uma semana eu fui lá 2 vezes na semana para fazer exame do coração, que eu incuti que eu ia dar infarto, eu sentia dor no braço, no peito, o médico falou, rapaz, você não tem nada. Fui no especialista, aí um médico do posto aqui, por acaso eu fui nele um dia, ele falou, cara, eu vou te passar um remédio, me passou um tal de Pondera. Uhum. E aí eu comecei a ficar meio dependente daquilo. E eu não dormia de noite, só dormia de dia e não tinha coragem de pegar a moto, o carro para sair. Eu sentava na cama e falava, já vou preparar para dar um infarto, ficar mais fácil de levar para fora. Aí um dia nós fomos pescar, professora, e eu na barraca peguei o remédio de noite, tomei, falei, mas meu remédio tá grande, ele não é desse tamanho, parece. No outro dia nós viemos embora. E eu olhei na minha moça, o que eu tomei foi uma aspirina. Falei, porra, mas eu não morri, que estranho, aí. Peguei a cartela de Pondera, joguei dentro do vaso da descarga. A minha mulher falou, uai, como assim? Falei, uai, eu não tomei e não morri. Mas, assim, tem vez que se eu não firmar o pulso, ele quer vir me pegar e eu falo aqui, não. Eu tratei, fui na bruta logo, sozinho. Que bom que você conseguiu tratar sozinho. Isso é muito difícil de ser acontecido, realmente. E sempre vai realmente acontecer recaídas, Daniel. É o que eu sempre falo, né? A gente trata um problema, mas não quer dizer que esse problema nunca mais volte a acontecer. Pode acontecer realmente dele voltar. Às vezes volta de uma forma leve ou de uma forma muito forte, mas sempre vai voltar. Infelizmente, isso quando a gente desenvolve crises de ansiedade ou depressão, algum outro transtorno, ela sempre vai ser recorrente na nossa vida. Mas o que acontece? Na terapia, a gente ensina como controlar, como lidar realmente com isso. E quando vem essas recaídas, a gente vai estar preparado para recebê-la, entendeu? Então, por isso que é muito importante. Quando eu vejo que vai me dar, eu me controlo na respiração, professor. Perfeito, é isso Não mesmo. sei porquê, não sei como eu adquiri isso, mas pela respiração eu começo assim, devagar, 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 e vai indo e logo tiro da cabeça aquilo. Perfeito, é exatamente pela respiração mesmo que a gente ensina. A principal técnica para lidar com ansiedade, com estresse, com todas as outras síndromes e transtorno é principalmente a respiração, porque a respiração ela é relaxada, né? Ela é um relaxamento. Então, quando a gente aprende a respirar da forma correta, você acalma o seu corpo. Mais alguém? Bom, Plínio, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu acho que por hoje é só. Alguém quer falar alguma coisa, pontuar alguma coisa, falar? Pode sinta-se à vontade, viu, gente? Boa noite, Natália, tudo bem? Tudo jóia. Eu trabalhei com um colega em 2009, eu trabalhava na multinacional, e esse colega já havia quase 17 anos que ele trabalhava na empresa, e ele conquistou muitas coisas, né? Ele já estava num cargo de supervisor, ganhava um salário lá muito bom, quase 12 mil reais, ele não era formado ainda. Então ele ganhava muito bem, ele conquistou uma posição muito boa. No entanto, ele estava com essa síndrome. Ele desanimado, não conseguia mais ficar na empresa. Ele falava, Davi, eu quero ir embora, cara. Todos os dias eu quero ir embora e esse pessoal não me manda embora. Eu não suporto mais ficar nesse lugar. Aí eu falava, cara, mas você trabalhou quase 17 anos aqui, conquistou o seu espaço, conquistou um bom salário. E agora você quer ir embora, eu não entendo isso. 80%, 90% dessa empresa aqui queria estar no seu lugar, queria estar ocupando a sua vaga, queria estar ganhando o salário que você ganha e você não quer mais ficar aqui, você quer ir embora. Cara, eu não aguento mais, eu não suporto. Ele chegava a chorar, ele chorava assim. Eu falava, não, calma, vai dar certo. Né? E não, ele realmente não ficou, ele foi até o ponto que eles tiveram que mandar ele embora. Porque ele não suportava, ele chegava lá, ele travava, ele não suportava mais. E eu creio que pode ser que seja essa síndrome que ele estava sofrendo. Muitas vezes, Davi, a gente não entende o porquê daquele nosso colega de profissão tá se sentindo daquele jeito e tá em um nível tão elevado. Vou te dar um exemplo de um bancário.
Uma pessoa que é um bancário, ele se dedica muito àquilo, até ele conseguir uma gerência. Mas você já pensou na trajetória toda dele até ele chegar nessa gerência? Quanta pressão ele teve que fazer nele mesmo para conseguir aquilo? Os chefes dele teve que fazer nele também. A cobrança, a pressão, muitas vezes até a desvalorização, porque quando a gente é desvalorizado, a gente desanima da vida. Você tá ali dando seu sangue para aquilo, você tá fazendo de tudo para dar certo, e aquela pessoa ela não tá reconhecendo o que você tá fazendo. Isso é muito ruim, isso é desmotivador. Então, aquele nosso colega que tá lá na nossa frente, ele passou por tudo aquilo ali silenciosamente, ele não comentou com ninguém aquilo. Ele sofreu calado dentro dele. Então, quando ele chega lá na frente, nada daquilo que ele fez tá valendo a pena mais, porque desgastou muito da saúde mental dele. Entendeu? Então, por isso que muitas vezes a gente não entende, né? Nossa, mas aquela pessoa ali, ela parece ser tão bem-sucedida, ela é tão bonita, né? Vamos falar assim, ela é tão bonita, ela é tão gente boa, ela dá certo com todo mundo. Por que que ela tem isso? Mas ninguém realmente sabe qual que foi a trajetória dela até ela chegar naquele ponto que ela estava. E as pessoas realmente, como eu falei para a Prisciane, as pessoas elas guardam para elas. Eu não vou sair falando para todo mundo aí, ai, gente, eu briguei com meu namorado hoje, eu tô com raiva, tô estressada, tô puta da vida. Eu não vou falar isso para ninguém. Eu vou sempre sorrisinho no rosto, tá tudo legal. E é por isso que muitas vezes a gente acaba, não é que é pecando, né? Mas que fazendo, né, o julgamento errado da pessoa, que ela não tá bem lá dentro dela, mas ela tá beleza, ela tá ótima por fora. E realmente, essas pessoas que estão ótimas por fora, normalmente as que mais têm alguma coisinha aí dentro que tá prejudicando. Mais alguém? Pode falar, Michele. Professora, eu tô odiando meu serviço. Todo dia eu reclamo pro coitado do meu esposo que eu quero largar meu serviço, que eu quero sair, que eu não quero ficar. E ele, nossa, amor, todo dia você reclama. Eu falei para ele, é até engraçado. Eu e ele ficou morrendo de rir junto, porque eu falo, amor, quando eu tô indo pro serviço, eu sinto mal-estar, eu sinto cansaço, me dá dor de estômago, me dá dor de barriga. Eu quero morrer. Minha vontade é de ir embora, largar tudo e ir embora, porque eu sinto muito mal-estar. Mas quando tá chegando a hora de eu ir embora, eu fico bem, eu fico feliz, sorridente, parece que eu tô em outro mundo, de tão feliz. Chego em casa, não sinto nada, eu me sinto a pessoa mais bem do mundo. Michele, uma coisa que eu te indico igual eu falei antes, né? Se você tem possibilidades de trocar de serviço, faça isso. Mas se você não tem, procura um tratamento com psicólogo, porque isso são todas umas características de ansiedade. E a gente não trata a ansiedade calada. A ansiedade ela não vai embora quando a gente se cala, quando a gente camufla, ela faz aumentar mais ainda. Então, o conselho que eu te dou é esse: se você tem outras alternativas, troque. Se você não tem, se esse realmente é a sua única opção, então começa a tratar a sua ansiedade para ficar um ambiente mais leve para você. Porque quando a gente trabalha num lugar que já está pesado, fica uma coisa muito ruim da gente trabalhar, né? Alda, pode falar. Natália, ouvindo assim os fatos, né, o pessoal comentando, me veio um questionamento seguinte: a pandemia, ela cooperou para desenvolver essa síndrome? Porque talvez o comodismo de ficar em casa, né, eu posso ficar em casa, eu posso trabalhar e tal em casa, ela ajudou a desenvolver, né, essa síndrome, ou ela teve, né, um envolvimento aí né, ela cooperou, né, para desenvolver isso aí, ou não? Não tem nada a ver. Alda, não há pesquisas nem indícios que a pandemia tenha aumentado a síndrome de burnout, não. Mas há muitas pesquisas, muitas confirmações que aumentou exorbitariamente o índice de depressão e ansiedade. Já que a síndrome de burnout acomete muito a depressão e a ansiedade, pode ser que tenha algo relacionado, mas até hoje ninguém fez nenhuma pesquisa para falar, vamos falar sobre a síndrome de burnout após a pandemia, entendeu? Mas a depressão e a ansiedade realmente foi um marco muito grande a pandemia. Mas eu vou falar por experiência própria novamente sobre enfermagem na pandemia,
porque os pessoais da área da saúde sofreram muito com a pandemia, né? Aqui em Porá mesmo, eu trabalhava em um hospital e a gente tinha meio que escolher o paciente ali que a gente ia colocar no oxigênio. Agora imagina o dano mental que isso causa em um profissional. Essa coisa de você ter que escolher, cara, eu tenho que escolher quem eu vou colocar um oxigênio para sobreviver. Então, infelizmente, isso na área da saúde aconteceu demais, demais. Mas em outras áreas eu já não sei te falar, eu vou ficar te devendo essa, como professores, policiais, porque a área realmente mais atingida foi a área da enfermagem, né? Nessa questão de que eu tenho que escolher ali um paciente que vai viver agora ou vai morrer. Então, isso eu vou ficar devendo para você, tá? Essa questão. Mas na área da saúde eu sei que aumentou bastante. Não, tranquilo. Obrigada. Não foi nada. Mais alguém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Elis, você está por aí? Estou sim. Ah, tá bom. Então, Natália, eu agradeço, né, a participação de todos aqui hoje nessa live. Aconteceu alguns imprevistos, né, que a gente não estava esperando, mas tudo é a primeira vez, né? Igual eu estava conversando contigo porque eu nunca tinha organizado uma reunião pelo Meet. Foi a primeira vez, eu sempre participo, mas como convidado, né? E foi muito bom. Agradeço a você, né, pelo sua dedicação, né? O seu tempo está aqui hoje com a gente, compartilhando esse tema que é muito importante. Eu falo que hoje eu falei até para a Josi, que é a professora nossa aqui do Cotec, ela é psicóloga também. A gente teve essa tarde esse bate-papo com a síndrome de Burnout, quando é o tédio no trabalho, né? Ele é um pouco diferente do burnout, que Sim. é o esgotamento profissional, né? Então, os temas estão bem atrelados, né? Tipo assim, uma coisa pode gerar um sintoma, né? Por exemplo, algo, uma consequência para levar para outra síndrome, né? Então, é muito importante esses momentos, eu acho que é muito enriquecedor. A gente tem muitos alunos aqui hoje participando conosco, né? É um assunto que muita gente ouve falar, né? Mas não sabe como que e pode ser detectado, né, através de uma consulta, né, com a Sim. psicoterapia, né. Isso tudo a psicologia ajuda, né, as pessoas a enfrentar essa síndrome, né, e vencer isso, né, porque ela tem cura, né. Sim, com certeza. Eu também gostaria de agradecer a você o convite de estar falando com vocês hoje. Deixar a disponibilidade também para vocês tirarem dúvida comigo depois da live, se vocês tiverem alguma dúvida ou algo para conversar. Pode pegar o meu número com o Plínio, ele tem meus contatos no Instagram. No Instagram também eu posto bastante conteúdo sobre isso, sobre ansiedade, depressão, sobre as mamães. Quem quiser seguir lá para estar me acompanhando. E qualquer dúvida, eu estou à disposição para responder vocês, tá? Eu que agradeço, quero agradecer também aos professores que estão aqui, né, porque essa live foi voltada para eles, né, justamente porque você falou, na pandemia, né, a área da saúde foi muito afetada, os enfermeiros e tudo mais. Mas essa síndrome também, ela é ligada muito ao trabalho docente, né, todas as profissões estão suscetíveis, né, a se desenvolver essa síndrome, né, mas a docência também é algo que a gente vivencia todos os dias, aqui somos da área da educação, e agradecer aos professores, né? A Priscila, o Douglas, a Alda, a Lucivânia, a Josi, o Davi, né? E essa turminha que está aí assistindo conosco. Fico muito feliz e grato, né? A participação de todos vocês. E vou passar, Douglas, o Instagram. Eu coloquei lá no grupo ontem da equipe Cotec, o perfil dela, da Natália. E vou também compartilhar quem quiser, né? Porque você também faz consultas online, né, Natália? Faço online também. Uhum, perfeito. Não, então tá, a gente vai fazer um print na tela, né? Todo mundo pode, se tiver a webcam para ligar, a câmera, a gente vai fazer um print. Gente, se arruma bem bonitos aí pra gente sair na fotinha. Isso mesmo. Ó, o professor Davi enviou o link, Douglas. Quem vai dar o print? Ele só dá o Davi, professor? Deixa eu aumentar o tamanho da Eu tela tô aqui. pelo celular, não vai aparecer todo mundo. Eu também tô pelo celular. Quem tá no Eu vou dar computador? o print aqui. Eu vou dar o print aqui, só um minuto. Deixa eu aumentar aqui o tamanho do layout aqui, porque não tá pegando todo mundo. Tá bom. Vamos ligar as câmeras, todo mundo.
Vamos lá, pessoal? Povo bonito, hein? Vamos lá em 3, 2, 1. Deixa eu ver se vai dar certo aqui, pessoal. Tem que ter a hora para se maquiar, né? Deu certo. Deu Já certo? tá no grupo, viu, Plínio? Tá. Obrigado, Davi. Obrigado, pessoal. Disponha. Então, boa noite a todos vocês. E obrigado e fiquem com Deus. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado. Eu que agradeço. Professor, eu acho que qual empresa você estava falando, eu acho que eu sei, hein? Oi, Liliane? De que empresa você estava falando. Ah, tá. Sabe sim. Ela mesmo, Liliane. Liliane, depois a gente vai bater um papo a respeito desse negócio lá na nossa sala, tá? Pessoal, boa noite a todos vocês. Forte abraço. Parabéns, Natália. Foi muito boa aí a sua palestra. Bate-papo Obrigada, legal. professor. Boa noite. Boa noite. Pessoal, eu gravei também esse bate-papo, tá? Eu vou postar lá no YouTube, depois vai ficar disponível para vocês aí. Eu prometi para os meus alunos que estaria postando. Para eles, tem alguns alunos meus que não pôde estar com a gente hoje, e aí eu vou postar para que eles possam assistir lá esse bate-papo, tá bom?